E para bater um papo comigo, uma dessas pessoas que sai da casinha, né? Sai do conforto e quer participar da política para tentar ajudar, tentar mostrar o outro lado dessa história, participar politicamente. Eu recebo aqui a vereadora, ela que concorreu por Porto Alegre, com mais de 3.300 votos, é policial penal há 8 anos, está no Partido Progressista e vai tentar uma carreira na política no estado do Rio Grande do Sul. Falo com a vereadora Mariana Lescano. Muito bom dia. Bom dia, pessoal da Rádio Acústica. Bom dia, pessoal aí de Camaquã. Muito obrigada, Fábio, por estar me recebendo aqui no teu programa, com essa audiência maravilhosa. Obrigada a todos, realmente. Para mim é um prazer, né, poder contar um pouco da minha história, falar um pouco aí do que defendo, né, do que quero representar aí, né, do nosso querido povo gaúcho. Então é um prazer estar nessa manhã meio estranha e meio feinha, né? Mas aqui com vocês tá muito lindo. Muito bom. A Mariana tá indo bater um papo com a turma aqui em Camaquã, vai até Rio Grande. E eu queria perguntar o seguinte, Mariana. Por que, Mariana, tu tem uma carreira hoje na Polícia Penal, trabalha em um presídio do estado do Rio Grande do Sul, uma carreira que muita gente almeja, trabalha, faz concurso, mas por que a Mariana querer se envolver com política, hein? Então, eu sempre digo, né, que eu entrei na política pelas mesmas razões que eu entrei na polícia, né, para servir, proteger, né, e ajudar na nossa sociedade como um todo a ser uma sociedade mais segura, poder que as pessoas possam, né, ter as suas liberdades garantidas. Quando eu entrei em 2014, né, na Polícia Penal, na SUSEP, eu me deparei com uma realidade bem mais nebulosa do que aquela que eu acreditava que eu iria me deparar, né? Eu percebi o quanto as nossas instituições de Estado estavam contaminadas, quanto existia um plano, né, de submissão do nosso povo, o quanto a gente estava numa inversão de valores muito forte, em que o policial era visto como bandido e o bandido era visto como vítima da sociedade. E a questão toda é que na ponta disso tudo estava o cidadão de bem. Estavam os pais, estavam as mães, estavam os filhos, que eram os alvos principais desse plano de poder. E dessa insegurança, né, dessa criminalidade que se aumentava, sim, desses direitos excessivos, né, aos criminosos e nenhum direito aos policiais. Então, me deparando com esse cenário a partir de 2014... aí a gente teve um processo político complicado, 2015 a gente teve o impeachment, depois a gente teve a eleição de 2018, e aí eu vim participando de todos esses processos, né, na retaguarda, no ativismo político, e aí em 2020, de fato, né, compreendi que era o momento de nós, como grupo, como pessoas, né, nos expormos e estarmos ali levantando essa bandeira aí da liberdade e da luta que para mim ela é do bem contra o mal. Sempre a gente tem alguns entusiasmos, assim, né? Alguns incentivos, às vezes de colega, de cliente, de amigo, de família. Tem alguém na família política ou envolvida? Não. Não tem? Não. O meu pai, ele é coronel do Exército, né? Ele é Mário Lescano, né? E o meu pai, ele é da turma, né? Ele se formou com o nosso presidente Bolsonaro. Então, assim, eu ativamente sempre participei da política, sempre percebi o que estava acontecendo, né? Sim. Uma vez por ano tinha um encontro da turma e meu pai e a minha mãe, eles são politicamente ativos dentro de casa. Então a minha mãe me levava para passeata, para bandeiraço, né? Era uma conversa muito fluida dentro da minha casa sobre os problemas políticos, né? Até pelo meu pai ser militar e sofrer, né, de certa forma, muita resistência, né, muita repressão. Então a gente sempre conversou e eu sempre levei isso pra minha vida. Onde eu fui, eu fazia política. Mas, de fato, Tu tem 34 anos, foi candidata a vereadora o ano 2020 em Porto Alegre, fez 3.300 votos por um partido que não tem muita atuação aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Mas agora tu tá no Partido Progressista. Mas como é que foi a eleição da Mariana em Porto Alegre? Onde é que tu arrumou 3.300 votos? Não, a gente fica pensando o seguinte, é uma votação expressiva para um colégio eleitoral de Porto Alegre, não é fácil. Não, e a gente tem que lembrar que em 2020 nós batemos recorde de abstenção, né? Nas eleições. Nós estávamos no meio de uma pandemia, né? Foi as pessoas que eu conversava, os meus amigos que já tinham, né, que já estavam dentro da política, né? Eu tenho um amigo meu que é o Zimmermann, que
tem uma longa história na política, ele dizia para mim, Mari, eu nunca vi uma eleição como essa, é muito diferente, porque nós tínhamos a resistência da população para pedir o voto, né? Nós tínhamos as questões da saúde que nós tínhamos que respeitar. Sim. Então, tava todo mundo meio perdido. Aonde eu acredito que eu me destaquei? Na internet. Eu tenho uma atuação muito forte com as redes sociais. Eu sou uma aspirante política que tem essa facilidade de conversar com as pessoas. Sim. Então, eu acho que ali eu comecei a fazer live, comecei a contar um pouco da minha vida. Hoje, no Instagram, já são 26 mil seguidores. Né? Não, é bastante. Eu tô vendo a rede social tua e ela tem muito engajamento. Então, eu acho que por ali eu comecei a ir. E aí, depois, a gente perneou. Olha o que eu andei, eu acordava às 6 da manhã, ia com meus pais, a minha mãe andava comigo assim por todas as avenidas de Porto Alegre. Foi uma campanha política familiar. A mãe junto com a minha mãe, 7 horas da manhã. Ela tá vendo o programa? Tu chegou a mandar o link pra ela? Acho que sim, mandamos. É o que eu gosto de ver a família participando junto. Meus pais, eles participativamente. Então, assim, a gente teve uma campanha que foi feita com amigos, com o pessoal da polícia, né, com quem acreditava nessa mudança. Tanto que nós gastamos um valor muito irrisório para Porto Alegre, para a quantidade de voto. Não tive fundo partidário, não tive apoio político partidário. Foi na cara e na coragem. Tem uma avenida lá em Porto Alegre, que é a Assis Brasil, que ela é muito grande, muito movimentada. Aquilo ali nós percorremos não sei quantas vezes, meio-dia, 1 hora, 2 horas. É um fluxo de gente. Exato. Bom, e tu tá colocando na tua meta o trabalho da segurança. Tu convive dentro de um presídio, sabe a dificuldade que tem, não só dentro do presídio, mas os teus colegas policiais, tanto brigada com Polícia Civil, bombeiros, como tu disseste, né? Hoje em dia, um policial sacar uma arma e dar um tiro, ele tem que pensar 3, 4, 5 vezes sobre a penalização que ele pode sofrer de um tiro no momento, na hora, sei o quê. Isso é uma batalha que tu quer botar isso à prova para que o policial tenha mais resguardo no que diz respeito a ele agir em defesa da comunidade? Sim, com certeza. Eu acho que o nosso grande desafio é darmos essa retaguarda jurídica, essa nova moralização aos nossos policiais. Porque o policial ele foi desmoralizado, degradado nas últimas décadas. E o fato é que toda vez que nós temos uma polícia que não é moralizada, uma polícia que não é forte, a ponta da lança, que é o cidadão de bem, é que vai pagar essa conta. Porque o crime vai se instaurar, o crime vai estar tranquilo para agir. Então, hoje, né, no nosso país, no nosso estado, nós precisamos encontrar uma forma de que os nossos policiais possam agir corretamente. Porque hoje, muitos policiais, infelizmente, acabam morrendo porque pensam muito para sacar a arma, pensam muito para apertar o gatilho. Porque quando a gente age, a gente sabe que vai ter que tirar o dinheiro da nossa família para pagar advogado, vai tirar a paz, muitas vezes, da nossa família, é afastado do trabalho, tem, às vezes, né, uma mídia que já nos condena antecipadamente. Ontem eu vi num telejornal falando sobre um resumo, né? A Polícia Militar, não sei qual é o estado que é, matou 13 pessoas. É só assim a matéria. A notícia é só essa. Ninguém perguntou, no telejornal não diz o seguinte: essas 13 pessoas dessas, 12 estavam com uma arma na mão. Exato. Nada. Só diz, polícia matou 13. Ontem de noite, casualmente, eu vi isso aí. Exatamente. Eu não me lembro do estado, mas eu fico chocado assim, parei um pouquinho, mas um policial para atirar no outro, atirar na outra pessoa, eu não sei, eu conheço um pouquinho do Rio Grande do Sul, assim, né? Eu não vejo brigadiano ou policial civil atirando, assim, a esmo, se não tem no outro lado alguém, pelo menos, armado ou suspeito de estar com arma. Claro, imagina o policial hoje, né, se é policial por ideologia. Então tu tem já essa vocação, essa vontade de querer defender o outro e aquele que tu nem conhece. Então tu imagina, tu tem uma profissão onde tu dá a tua vida, que tu sai de casa sem saber se tu vai voltar, para defender uma sociedade, para defender um terceiro que tu não conhece, e aí tu vai do nada, não, hoje eu vou sair, vou matar as pessoas porque eu tô com vontade. Não é o fato, né? O policial ele vai para restaurar a paz social, para combater o crime. Ele vai lá porque algo o chamou para aquele local. O Maneiro, aí tu como deputada estadual, tu acredita que a tua voz dentro da Assembleia Legislativa, que não é ainda a jurisdição do deputado estadual, a questão de leis, mas tu acredita que dentro da Assembleia Legislativa pode ecoar esse tipo de voz, defesa do cidadão,
né, de direito de propriedade, da propriedade, direito... Eu não sei qual é a tua opinião, por exemplo, sobre o cidadão andar armado, ter possibilidade de ter arma em casa. Eu acho muito bom isso que tu me pergunta, porque realmente a gente tem que saber as competências legislativas, né, de cada atribuição. Sim. Mas eu acho que o momento é um momento de posicionamento, de valores, né? A gente tem que ter no município, no estado, né, na Câmara dos Deputados, no Senado, pessoas que estejam com os valores que hoje são reflexos da nossa sociedade. E a nossa cidade é uma sociedade conservadora. E o direito do cidadão se defender, ele é um direito que está nos garantindo, que é nosso lá da Constituição Federal, nos foi tirado, né? O artigo 5º diz, todos têm direito à vida. Como é que a gente faz para garantir esse direito à vida? Como é que o Estado dá, né, para que o cidadão possa garantir o seu direito à vida? Tem que ser armado. É a arma que ela salva a vida do cidadão de bem. Porque a polícia, por melhor que seja uma polícia, muito bem equipada, com um efetivo maravilhoso, ela não vai estar 24 horas na casa do cidadão, né? Na calada da noite, no escuro da tua casa, é Deus, tu e a arma para defender. A primeira barreira contra a criminalidade é o cidadão de bem armado. Então, eu sempre digo, né, Fábio, que o maior genocídio que a gente teve foi o Estatuto do Desarmamento. Por causa dele, milhares de pais, mães, filhos não estão aqui hoje, porque a criminalidade se sentiu à vontade. E quando a gente poupa o lobo, a gente sacrifica as ovelhas. E é isso que aconteceu no nosso país. Então, eu acho que é uma luta que a gente tem que ter, a gente tem que fazer em todas as esferas, a gente tem que mostrar lá pra cima que a base quer isso. Sim. Tu é formado em advocacia? Sim, eu advoguei por 3 anos antes de me tornar policial. 3 anos. É. E o que tu achou, assim, dessa parte do direitos e deveres, da questão legislação? Tem que mudar alguma coisa? Tem que apertar alguma coisa contra ou a favor? Questão de drogas? O que tu acha dessa parte de legislação sobre isso? Tem muita lei, a gente tem uma inflação de leis no nosso país, né? Lei é o que não falta. Sim. Mas nós precisamos rasgar algumas, acabar com elas e fazer algumas novas que estejam mais de acordo com a nossa sociedade. Por exemplo, nós temos um Código Penal extremamente ultrapassado, nós temos uma lei de execução penal, que é a que se refere como que tu vai cumprir, né, essa pena que o Estado dá ao criminoso, péssima, utópica para um país como o nosso, né, em que tem uma criminalidade avançada, e isso são coisas que nós precisamos combater, né? A lei de drogas, ela foi uma lei que só foi boa para a criminalidade e para destruir as famílias. Né? Porque todo mundo sabe o quanto tu ter alguém que usa droga, que é viciado dentro da família, ele destrói essa instituição, né? Fisicamente, moralmente. Então, quando a gente teve essa lei que disse que o usuário, né, não era mais criminoso e tratou como saúde pública, nós tivemos um problema e um reflexo na criminalidade. Então, eu não defendo legalização de droga, ao contrário, sou contra e acho que as nossas leis precisam ser mais punitivas. A gente, por exemplo, não tem hoje crimes, por piores que sejam, em que um bandido vai cumprir a sua pena integralmente fechada. A gente teve em um momento que os crimes hediondos seriam integralmente fechados, mas aí veio, né, o STF disse, não, isso aí vai contra a dignidade da pessoa humana, vai para a progressão de regime. Então não dá, um país que se preze, que quer punir, que quer mostrar que não compensa o crime, tem que ter esse caráter. E hoje a impunidade é o que mais impulsiona a nossa criminalidade. É que a grande massa é de gente bem trabalhadora, né? E aí no meio tem isso. Tá vendo? Tu viste agora ao vivo um bairro de gente trabalhadora, que eu conheço muita gente que mora aqui num bairro, chega um carro, 2 caras, 10 tiros, matam uma pessoa, vai embora. Quer dizer, o bairro, os trabalhadores ficam chocados desse tipo de coisa, entende? E eles estão infiltrados dentro do meio onde nós estamos morando, nos criando um constrangimento, assim, pô, eu não posso estar em casa, daqui a pouco meu filho está caminhando, na hora que os 2 caras vieram e assassinaram a pessoa, quer dizer, é ruim, né? Muito. Eu sempre digo que, assim, quando muitas pessoas falam, né, de maneira leiga, mas quando o tráfico domina, quando a facção domina determinado território, aí o cidadão está seguro. Mentira!
Mentira! As leis deles são muito mais duras que a lei da sociedade. Nenhum cidadão de bem trabalhador gosta de estar sob o julgo, né, de uma facção criminosa, porque sabe o quanto isso pode custar a sua vida. E nessa guerra de disputa de território, nessa guerra de disputa entre a criminalidade, quem paga a conta é o cidadão de bem, porque muitas vezes ele precisa morar naquele local e acaba, né, perdendo a sua vida ou de um ente querido no meio dessa guerra. Então, quando a polícia vai lá e faz o enfrentamento, ela tá olhando para esse cidadão de bem que precisa morar ali com dignidade e segurança. Mariana Lescano, primeira vez batendo um papo comigo aqui. Muito obrigado pela tua presença. Eu tenho um outro compromisso agora, mas eu achei muito legal te conhecer. Obrigada. E bom que tu tá numa profissão, eu acho também super bacana, que é policial penal. Isso precisa, nós precisamos também arrumar a questão de poder ressociabilizar as pessoas que estão lá dentro dos presídios. Eu acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada com profundidade mesmo. Não é só botar a pessoa lá dentro e guardar o cara. Tem que trabalhar de um jeito, né, de melhorar isso. E a gente vai falando ao longo do tempo, tá bem? Obrigada, concordo contigo, nosso sistema prisional é uma pauta importante, né? Até esses tempos eu fui na CCJ lá em Brasília e o ministro da Justiça, o Anderson Torres, falou algo que eu fiquei muito feliz, porque é o que a gente vem defendendo há muito tempo, né? Pra gente combater a criminalidade, pra gente combater a violência, chegou o momento da gente ir dentro pra fora, ou seja, olhar o sistema prisional pra ver o que ele tá repercutindo na nossa sociedade. E essa parte, né? A gente tem que ter a parte de disciplina, punição, mas também tem que ter de ressocialização, porque a gente quer devolver alguns melhores do que eles entraram. Com certeza. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, sempre que quiser, estou à disposição.